Bora gabaritar a banca FGV? Eu sou o professor Rafael Nardelli, professor de Administração Geral para concursos, e no vídeo de hoje a gente vai resolver questões FGV de teoria geral da administração, as abordagens, as escolas da administração, do pensamento administrativo. Se você não me conhece ainda, me coloca à disposição no Instagram, aqui mesmo no YouTube. Se inscreva, curta o vídeo, comenta. Se você quiser me adicionar lá no Instagram, trocar ideia, tirar dúvida, ver recurso de prova, enfim, me coloca à disposição para dar uma verdadeira mentoria ali. Essa lista já está disponível, né, tanto aqui no QR Code como nos links, tanto no Instagram como no YouTube, a lista em PDF para você tentar resolver antes. É bem legal também você resolver e vir aqui já revisar e pegar os pontos que você tinha dúvida. Beleza? Vamos lá, começando do começo, questão 1. Todas de 2024, tá? Isabel, ao assumir a gestão de uma fábrica de garrafas PET, identificou problemas significativos relacionados ao desperdício de materiais e à baixa produtividade de alguns funcionários. Para solucionar essas questões, ela decidiu desenvolver um estudo detalhado dos tempos e movimentos de cada tarefa, buscando estabelecer um tempo padrão para cada atividade e determinar a forma mais eficiente, o the one best way, the best way to do, enfim, a forma mais fácil, mais eficiente de fazer aquela tarefa. Quem fez isso, quem estudou isso, lembra, foi a teoria científica, foco nas tarefas. Quem fez foi o Frederick Winslow Taylor. Então, Taylor, científica, tarefa, que é a organização racional do trabalho. Lembra que a organização racional do trabalho ela é extremamente lógica, cartesiana, de René Descartes, né? Extremamente lógica, minuciosa, analítica, vendo a melhor forma de se trabalhar. Ao se estabelecer a melhor forma, via um tempo padrão. E se o colaborador, o operário, conseguisse reduzir esse tempo padrão sendo mais produtivo, ele ganhava um bônus. Afinal, o que motivava o operário era só remunerações, retribuições materiais, que é a ideia do Homo econômicos. Fiz um resumão aí, lembra que se você tiver dúvida ou quiser aprofundar o tema, tem o curso teórico aí na playlist também. Então, a Isabel, ela fez o quê? Fundamentou sua decisão nos princípios da ORT, Organização Racional do Trabalho, desenvolvidos na administração científica? Opa, bacana, vamos olhar as outras. Baseou-se no conceito de estrutura organizacional linear? Não. Propostas pela teoria das relações humanas? Tampouco. Quem propôs a estrutura organizacional linear foi o Fayol na teoria clássica. É uma abordagem clássica junto com a teoria científica, mas é outra teoria. C. Aplicou preceitos de dominação tradicional, estabelecidos pela teoria dos sistemas. Quem fez a tradicional foi o Weber, os princípios da dominação racional. Tradicional, racional, né? Foi o Weber. Nada a ver aqui e nada a ver com Bertalanffy lá dos sistemas. Utilizou premissas de relativismo funcional. Até poderia ser supervisão funcional, mas não fala nada aqui dos estudos das tarefas. Isso daqui é bem organização racional do trabalho. Conforme a neoclássica. Não, a neoclássica do Peter Drucker só atualizou a teoria clássica do Fayol. Não tem nada a ver com relativismo funcional. E empregou o fundamento do holismo ambiental, preconizado pela teoria da contingência. O holismo ambiental, quem falou foi o Berta. Eu não lembro se tem dois F em algum lugar ou dois T's, eu acho. Bertalanffy, Ludwig von Bertalanffy. Então as outras aí nada a ver. Questão 2. A administração envolve a gestão das organizações em interação constante com seus ambientes externos, resultando em mudanças e transformações contínuas. Por isso, existem diversas teorias administrativas, cada uma ajudando a identificar o que é relevante e orientar ações específicas de acordo com a situação. Sem essas teorias, o administrador corre o risco de agir de forma imprecisa. Teorias científicas predizem respostas do mundo real e são confirmadas ou refutadas pelas reações observadas na prática. Assinale a opção que apresenta uma teoria administrativa com ênfase nas tarefas. Lembra, a única teoria com foco nas tarefas foi a do Taylor. Especificamente olhando as tarefas foi a do Taylor. Cuidado que esse teorias científicas no plural não está falando do Taylor. Está falando o quê? Científicas por utilizar metodologias científicas, tentando predizer aspectos do mundo real, descrever aspectos do mundo real e replicar aspectos do mundo real. Essa é a ideia da metodologia científica, né? Mas quem olha as tarefas, lembra que é o Taylor. Taylor, tarefa, organização racional do trabalho, teoria científica.
Lembra que ela, por olhar a tarefa, ela olha de baixo para cima. E ela é bem analítica, ela é bem detalhada, minuciosa, pegando cada subtarefa, cada passo a passo ali para fazer uma atividade. Portanto, a administração científica, ó, teoria de sistemas, comportamental, neoclássica e relações humanas são teorias, mas não olham a tarefa. Quem olha a tarefa é o Taylor. Questão 3. Considerando a busca pela excelência nos serviços públicos, a trajetória da teoria administrativa passou por 3 períodos distintos, cada um com suas características e influências. Na verdade, 3 períodos aqui, ela está dizendo das reformas administrativas, né? Patrimonial, burocrática e gerencial. O período que enfatiza a adaptabilidade e o equilíbrio na interação da organização com um ambiente externo foi qual? Lembra, a gente tem escolas de pensamento fechado, de sistema fechado, e pensamentos de sistema aberto. Quando a organização troca, interage com o ambiente externo, isso é um sistema aberto, ok? Deixa eu ver se eu coloquei algum slide. A primeira teoria a falar que a olhar a organização como um sistema aberto foi o Etzioni. Na verdade, o Etzioni e outros, né, o Blau, o Scott, na abordagem estruturalista, nas teorias estruturalistas. Agora, quem ficou mais conhecido por essa ideia de que a organização é um sistema vivo, orgânico, um conjunto de subsistemas, criando um sistema, inserido num macrosistema, que está toda hora trocando, interagindo com o meio, com os outros elementos do próprio sistema, de forma muito orgânica, é o Bertalanffy. Ah, era 2 Fs aqui. É o Bertalanffy. Lembra que o Bertalanffy ele era um biólogo. Portanto, ele trouxe esse aspecto da biologia, né, dessa interação dos tecidos, dos órgãos, da homeostasia, por exemplo, eu estou aqui com calor, eu estou começando a suar, se eu tivesse com frio, eu estaria já com os pelinhos oriçados, para manter o meu equilíbrio. Isso tudo quem trouxe foi o Bertalanffy. Ainda, a teoria geral dos sistemas foi a primeira a quebrar um paradigma. Se antes a gente tinha um pensamento reducionista, ou seja, simplificado, olhando só um pedacinho, né? Um pensamento analítico, com muitos detalhes, tentando entender toda a organização, predizer todos os passos daquela organização, desconsiderando o ambiente externo, né? E algo mais mecânico, ou seja, eu consigo saber para onde essa organização vai se eu entender muito bem os mecanismos nela, a estrutura dela. Tudo isso foi substituído pelo quê? Por expansionismo, pelo pensamento sintético, olhando lá de cima todo o funcionamento do sistema, de forma sintética, não analítica lá embaixo. Lembra lá na aula de gestão por processos, eu te falo isso. Entenda o contexto, entenda o macro, para depois entender de forma analítica o micro. Né? Para quê? Para ver as inter-relações, para ver de forma mais holística, esse pensamento holístico. Né? E a ideia de teleologia, ou seja, você entender primeiro os objetivos da organização. Entender que tem várias formas de chegar a esse objetivo, mas o que vai pautar, ditar as regras daquela organização são os objetivos. Aquele sistema foi criado para atingir objetivos. Tele, de longe, né? Teleologia, entender esses objetivos, estudar esses objetivos. Né? Coloquei o slide se você quiser bater o print. Vou voltar um slidezinho para você bater o print também. Ok, o Bertalanffy, então, foi o teórico que mais estudou a parte dos sistemas, né? Justamente por ser um biólogo. Vamos olhar as alternativas agora? Ó, adaptabilidade, ambiente externo. Alternativa A, período cartesiano, newtoniano, metodologia científica, pensamento linear, lógico. Isso está muito ligado ao Taylor, ao Weber, ao Fayol, que eram pensamentos mais lógicos, principalmente Taylor e Weber, tá? Portanto, não é o nosso gabarito. Período sistêmico, influenciado pela teoria geral de sistemas, ou só teoria de sistemas, que substituiu o reducionismo pelo expansionismo, o mecanicismo pela teleologia, destacando a adaptabilidade, dinâmica organizacional. Opa, parece ser o gabarito, mas vamos olhar as outras. C. Período atual, influenciado pelo caos, complexidade, que trouxe mudanças significativas para o mundo organizacional. Cuidado, essa alternativa C está correta. Ela está correta. Lembra do nosso ambiente, do nosso mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? O nosso ambiente VUCA, mundo VUCA, de mudanças constantes, de indústria 4.0, de revoluções tecnológicas a cada minuto.
Então, a teoria do caos, a teoria da complexidade estão corretas. Porém, não foram as primeiras a enfatizar, né, essa adaptabilidade, a interação com o ambiente externo. Quem fez isso, primeiramente, foi o Etzioni, depois foi o Bertalanffy. Só que isso lá em 1950, tá? E meados dos anos 50, a gente já tinha estabelecido a teoria geral dos sistemas. Tá? Então, apesar da alternativa C estar correta, ela tem sentido, mas não foi a primeira a olhar isso. D. Período neoclássico, que revisitou e adaptou os conceitos da teoria clássica para as necessidades modernas. A alternativa está correta também, mas não é o gabarito da questão. E período de transição administrativa nem existe, tá? Aí a questão fez sofisma. Então, assim, ó, a alternativa A, ela está correta, só não é o gabarito da questão, né? A gente teve um período cartesiano, newtoniano, lógico, racional, né? A gente tem o período neoclássico, do Drucker, principalmente, né, do O'Donnell, revisitando a teoria clássica, a gente tem. E a gente tem o período atual, né, chamado de novas abordagens. Não é bem uma teoria em si, mas a gente tem. Só não tem nada a ver com a questão. A alternativa E nem existe. Tá? Aí sim é falácia. Opa, portanto, alternativa B. 4. Assinale a opção que não apresenta vantagens do modelo weberiano da administração na consecução dos objetivos organizacionais, tornando-se uma disfunção do modelo. Lembra, ó, Weber, você tem que lembrar da burocracia, poder do escritório, né? Poder do birô. O que é a ideia do Weber? Ele trouxe características de uma organização ideal, buscando a máxima eficiência. Quando ele, em 1909, pensou isso, era algo assim, ótimo, né? Ótimo. O mundo era estável, enfim, dava para a gente tentar padronizar tudo, profissionalizar, deixar em pessoal, olhando o cargo, não as pessoas, deixando meritocrático, deixando as decisões já programadas, tudo em relatórios, em fichas, tal, para quê? Para o colaborador não precisar nem pensar. Se chegasse uma demanda, ele já saberia como agir, porque estava tudo programado. Quando a gente coloca esse modelo para trabalhar, já tinha passado muito tempo e o mundo já começou a ser um mundo mais instável. Então, na prática, quando a gente coloca esse sistema burocrático para trabalhar, aparecem 8 disfunções. Aqui no slide eu coloquei só as funções da burocracia, né? As vantagens. Eu acho até mais fácil você lembrar das vantagens ou lembrar das desvantagens também. Lembra que a desvantagem é o excesso, é você olhar muito só para isso, né? E aí na prática que você vai ter esses problemas. Então, alternativa A, racionalidade em relação ao alcance dos objetivos da organização. Isso é uma vantagem, né? Tá aqui embaixo. B, precisão na definição do cargo e na operação. Ser preciso é uma vantagem. Pelo conhecimento exato dos deveres, pela descrição do cargo. Cadê aqui minha descrição do cargo? Divisão do trabalho aqui, ó. Já vai estar tudo muito bem certinho, o que eu tenho que fazer, o que é esperado de mim. Dedicação estrita na conformidade das rotinas e procedimentos. Olhar só para a rotina e procedimento. Olhar só para o próprio umbigo. Ter essa visão míope. Ter essa visão para dentro e não para fora. Não buscando resultado. Isso é uma disfunção. E disfunção clássica, né? Quem tenta desbancar, combater essa disfunção de olhar só o próprio umbigo, esse controle preliminar, esse controle prévio, ex ante, é a nossa gestão por resultado, administração por resultados, que busca o quê? Controlar o resultado, né? Ver que não importa se a sociedade, ali, o cidadão esqueceu um formulário, não está bem certinho do jeito que você queria, mas, cara, isso daí é besteira, vamos focar no resultado, vamos focar em gerar valor para a sociedade. Né? Então, a gestão por resultados tenta combater justamente essa disfunção burocrática de só olhar regulamento, procedimento, norma. Se a alternativa falasse respeitar a conformidade de rotinas, né, legalidade das normas, tal, opa, aí sim seria uma vantagem. Agora, esse estrita aqui que restringiu demais e foi de propósito, né? D. Uniformidade de rotinas, procedimentos que favoreçam a padronização. Show de bola, é uma vantagem. Competência técnica, meritocracia, é uma vantagem também. Tá? Então, deixa eu ver, racionalidade
Tá aqui. Precisão na definição de cargos, é hierarquia, é divisão, é especialização, é profissionalismo, competência técnica, né? Então, o restante aí é tudo vantagem. Show? De novo, né, na aula teórica, a gente estuda com mais profundidade. Aqui é só o que você precisa para resolver a questão. Questão 5. À medida que a convivência do ser humano em sociedade foi evoluindo, as formas organizacionais que envolvem o trabalho foram ficando mais complexas e o ser humano passou a se debruçar sobre essas formas organizacionais para estudá-las, criando as teorias das organizações e as escolas que abrangem linhas de pensamento com o mesmo enfoque para analisar as organizações. Essas teorias e escolas, por sua vez, são distinguidas umas das outras por suas características centrais que nos permitem compreender como a própria administração foi se tornando mais abrangente e interdisciplinar. Considerando então essas características que distinguem as teorias e escolas, analise cada afirmação que relaciona teoria e características. Vamos lá, escola aqui no sentido figurado, né? Aquelas escolas de pensamento. Por exemplo, lá na literatura tem o barroco, tem o realismo, tem o romantismo. Aqui é a mesma ideia. São escolas da administração. Eu trouxe aqui um slidezinho para você printar, se você quiser, só da definição dos homens de cada teoria. Lembra que a teoria clássica, a teoria científica, na verdade, ela trouxe o homos econômicos, que só se motiva por meios materiais, salário. Trabalha só para ganhar salário, né? Nem queria estar ali, só por causa dos boletos. A teoria humanística, abordagem, perspectiva humanística, traz o homem socialis, aquele que trabalha não pelo salário, mas só para pertencer ao grupo. Então são dois extremos. E o extremo aqui normalmente está errado, né? Depois, a gente tem a teoria comportamental, que traz o homem administrativo. É o homem que toma decisões com base em motivações diferentes. Então, a teoria comportamental tenta estudar motivação, comunicação, liderança, relacionamento interpessoal, nosso comportamento organizacional, para tentar predizer e controlar e motivar esse colaborador a tomar melhores decisões buscando objetivos organizacionais. Falei dessas três teorias porque são as teorias que estão aqui na questão. Vamos lá. 1. A perspectiva humanística, teoria das relações humanas, Elton Maio, entende que é preciso conhecer as necessidades das pessoas para compreender suas atitudes e aplicar a motivação como meio potente de alcançar objetivos organizacionais, melhorando a qualidade de vida de quem atua na organização. Isso não é Elton Maio. Lembra, o Homo Socialis só quer pertencer ao grupo. Ele só quer pertencer ao grupo. Motivação aqui como meio potente, isso daqui é teoria comportamental. Não é relações humanas aqui. Veja, teoria das relações humanas, eu já sei a motivação do colaborador, que é pertencer ao grupo. Só o grupo informal. Foco exclusivo no grupo informal. 2. Então tá errado. 2. A abordagem comportamental considera que o ser humano é um ser social e, como tal, deve ter essa dimensão social levada em conta nos processos de trabalho, os quais envolvem uma dimensão formal, lógica, e uma dimensão informal, que influencia as próprias normas e valores da organização. Deixa eu te contar um segredo. Quando eu resolvi essa questão, eu tento resolver como aluno, né, como concurseiro, eu errei essa questão. Por quê? A hora que eu bati o olho aqui em homo social, eu falei, não, comportamental é homem administrativo, ponto. E já marquei aqui o gabarito errado. Depois eu fui olhar e entendo até a questão, apesar de não concordar 100% com ela. O que ele está dizendo aqui? Olha, a abordagem comportamental foca tanto, foco nas pessoas. Eu vou colocar assim, foco nas pessoas. Tanto a teoria das relações humanas como a teoria comportamental foca nas pessoas. O problema é que a teoria das relações humanas, olhando para as pessoas, foca especificamente e só no grupo informal. A teoria comportamental, por ser até uma teoria bem mais recente que a teoria das relações humanas, bem mais recente, é 20 anos depois, tá? Mas a teoria comportamental, até por ser pós-guerra, né? Pós-segunda guerra, ela é um pouco mais completa. E vê o grupo, as normas, as motivações, enfim, as estruturas formais
mais o grupo informal. Então não olha só para o grupinho, não olha só para as relações interpessoais, olha também para a parte formal. Então, essa 2 aqui eu achei bem pegada mesmo, tá? Porque num primeiro momento ela te deixa uma pegadinha muito grande aqui, eu caí na pegadinha, nem li o resto. Então não faça isso, lê até o final. Então, a abordagem comportamental considera o ser humano um ser social, não olhando só o social, mas ele é um homem que é influenciado pelo ambiente informal, pelas normas grupais, pelas amizades. E como tal, deve ter uma dimensão social levada em conta, os quais envolve uma dimensão formal e uma dimensão informal. Cara, no final, ele coloca esse ser social aqui de forma ampla, ele não está dizendo que é o homossocial, daria certo se fosse o homo administrativo, né? Mas ele não está dizendo isso. Ele só está falando, olha, o ser humano, ele é um ser social. Ele é um ser que precisa ter relações interpessoais, pertencer ao grupo. Até Maslow, Alderfer já falava isso, né, do pertencimento ao grupo. Mas o comportamental não vai olhar só esse pertencimento ao grupo. Ele vai olhar aspectos formais, de cargo, de remuneração, de responsabilidade, de autoridade, de comunicação formal, e também, né, tanto quanto a parte informal. Fulaninho gosta de ciclano, não gosta de beltrano, as fofoquinhas, os relacionamentos interpessoal, a liderança informal, etc. Então, assim, deixo um pode isso, Arnaldo, depois ali, só para você ficar esperto, tá? Para ler até o final. A 2 aqui está correta. Ela não está, assim, gritantemente correta, ela tem pegadinha mesmo. E a 3 sim, está 100% correta. Vamos lá. A administração científica, Taylor, tarefa, busca racionalizar o trabalho, padronizar métodos, de modo a produzir com mais eficiência, encontrando o melhor método, o tempo considerado padrão, então tempo padrão, the one best way, para que a tarefa seja executada. Cara, essa daqui está perfeitamente 100% correta. Mas, repito, quando eu resolvi como aluno, eu fui direto na C. Depois eu fui ver que eu tinha errado. Então, cuidado, lê até o final as questões para ver, tá? Enfim, mas deixa aí o selinho para você ficar esperto. Essa questão não é uma questão fácil, não. Pelo menos não achei tão óbvia. 6. A situação básica de um homem desempenhando tarefas sob a direção de outro, relação de trabalho, permaneceu inalterada apesar de muitas mudanças sociais, políticas, econômicas, tecnológicas, culturais, demográficas ao longo da história. Assinale a opção que indica o modelo que substituiu o conceito do homo economicus pelo homo socialis. Se está em latim, tem que estar tudo em latim. Lembra, o homo economicus do Taylor, da científica, ele foi ferrenhamente combatido pelo Elton Mayo ao fazer os experimentos de Hawthorne. Inclusive, são duas críticas. Na científica, por olhar só a parte formal, só a parte material, e na teoria das relações humanas, por olhar só a parte social, só a parte informal. Então, as duas teorias, por serem muito extremistas, foram erradas. Ficaram. Tem contribuições boas, mas tem a crítica, né, por desdizer o outro lado. Então, cuidado com esse extremismo aqui das teorias. Quem fez, então, essa crítica ao Homo economicus foi a teoria das relações humanas, né, do Elton Mayo. Lembra que depois vem o Etzioni, o Blau, o Scott, nas teorias estruturalistas, e tenta compor, olhar esses dois lados por um outro prisma, né, que eu acho teorias bem legais, as teorias estruturalistas. Nesse caso aqui, teoria humanística. Ó, tradicional, clássico, são as abordagens que juntam com a teoria do Taylor, que é uma abordagem clássica. Mas lembra que tem teoria clássica e teoria científica. Juntas as duas, eu tenho abordagem clássica. Contingencial é o homo complexo. Pós-moderno aqui não existe. Tá? Não tem um conceito de homem. A única que traz um conceito de homem é a contingencial aqui do homem complexo. 7. Na abordagem dos sistemas abertos, as organizações são entendidas como em contínuo intercâmbio com o ambiente em que se inserem. Elas interferem e são interferidas pelo sistema, né, pelo ambiente. Em um dos modelos conceituais mais conhecidos sobre essa abordagem, Katz e Kahn propõem um conjunto de características das organizações como sistemas abertos. Sobre essas características, considere as seguintes afirmativas. Equifinalidade refere-se à
concepção de que não existe uma única maneira certa da organização atingir uma situação estável. Ou seja, eu tenho um objetivo, eu estou aqui no atual e quero chegar no futuro. Só que eu tenho vários caminhos para se chegar. Essa é a ideia da equifinalidade. Vários caminhos levam ao mesmo, várias estratégias levam ao mesmo objetivo. Homeostase dinâmica refere à noção de que as organizações tendem à multiplicação e à elaboração de funções, substituindo padrões gerais por funções especializadas. Isso não é homeostasia. Homeostasia é você buscar o equilíbrio. Lembra, ó, se o ambiente está quente, eu começo a suar para perder energia e manter minha temperatura constante. Se está frio, eu começo a tremer, eu começo a ouriçar o pelo para manter ar quente aqui e eu me esquentar. Então, a busca pelo equilíbrio, isso é homeostasia. Entropia negativa, ou negentropia, refere-se à concepção de que a energia colocada no ambiente retorna à organização para a repetição de seus ciclos. Energia que retorna à organização é retroação, feedback. Retroação. Entropia negativa não é isso, ou também chamado de negentropia, né? Negentropia. A entropia negativa é a força que o sistema faz para se manter em equilíbrio, para se manter nos eixos. Por quê? Se eu não fizer esse esforço para tudo se manter nos eixos, a coisa degringola, a coisa tende ao caos, tende à entropia. Então, entropia positiva é o caminho natural ao caos, é o caminho natural à degradação do sistema. Por exemplo, vou dar um exemplo bem idiota. A minha cadeira aqui. Se eu não, de vez em quando, apertar os parafusos, a tendência é que cada vez mais ela vai ficando mole e vai cair, vai quebrar. Então, de tempo em tempo, eu vou e dou uma apertada nos parafusos. Mantenho o sistema no lugar. Isso é uma entropia negativa. Se contrapondo à entropia. Controles, treinamentos, capacitação, tudo isso, supervisão, para manter o sistema no lugar. Isso é entropia negativa. Coloquei aqui o slidezinho para você bater o print se você quiser. Ó, ele falou de entropia negativa, de equifinalidade, né? Só, né? Na equifinalidade aqui, que estava errado também, ele usou ideia de diferenciação. Lembra, ó, uma organização, ela busca se diferenciar, ou seja, ter órgãos especializados, só que a junção desses órgãos, a junção desse todo, forma um todo integrado, íntegro. Por exemplo, o teu corpo. Você tem coração, pulmão, rim, pâncreas, cada um com uma especialidade, né? Só que a inter-relação desses órgãos, né, de forma harmônica, de forma homeostática, forma um todo íntegro. Forma teu corpo, que é diferente do meu, que é diferente da Mariazinha, do Joãozinho. Ok? São conceitos importantes aí para a teoria dos sistemas, apesar de eu trabalhar lá em organização. Então, ó, equifinalidade. Não, a equifinalidade tá certa, desculpa. Tende a multiplicação, elaboração de função. Isso daqui, ó, é diferenciação, né? Então, essa daqui está errada. E a entropia negativa, a concepção de que a energia colocada retorna. Não, isso é retroação. Portanto, só a 1 correta. Equifinalidade, sim, está correta. Fechou? Questão 8. Ao longo do tempo, a administração pública foi influenciada por diversas mudanças globais e locais na forma de administrar. O surgimento de um Estado moderno, destinado a organizar a vida social, introduziu modelos significativos na história do Brasil. O modelo weberiano realizou grandes movimentos na administração pública e privada aí no terceiro setor do século XX. Assinale a opção que apresenta uma disfunção do modelo burocrático. Se antes eu trouxe as características da organização eficiente, te trago agora, de novo, eu botei as características aqui, as disfunções. São 8 disfunções. Lá na aula teórica eu destrincho cada uma delas. Mas uma das mais importantes é olhar para o próprio umbigo. Um modelo autorreferido. Ou seja, eu fico mais preocupado com as formas, com o processo, do que com o resultado. Não é aquela ideia do foco no processo, mais foco, menos ansiedade, não é isso, tá? É você se preocupar tanto com o processo, tanto com a forma,
que o resultado fica errado às vezes, ou demora, ou está enrijecido. Isso, quando você não consegue olhar para frente, lembra da ideia da teleologia, você olhar para os teus objetivos? Quando você não faz isso e fica olhando muito para baixo, muito para o próprio umbigo, a gente chama isso de miopia organizacional. Então, essa parte do modelo autorreferido aqui, entenda um modelo míope. Miopia organizacional. Porque é um modelo que não enxerga longe, é um modelo que fica muito restrito às próprias referências, às próprias regras. Você se apega demasiadamente às regras. Ok? Então, é o nosso gabarito. Impessoalidade por si só é uma característica, por isso que eu coloquei os dois, né? É uma característica das organizações, vou tirar aqui, das organizações eficientes. Caráter legal das normas, legalidade das normas, é uma vantagem, característica. Caráter formal das comunicações, previsibilidade do comportamento, previsibilidade de tudo. Eu tentava prever antecipadamente tudo que poderia acontecer. Só que, poxa, hoje o mundo muda muito rápido, a gente vive num ambiente dinâmico, aí a burocracia não funciona. Tá? Então, cuidado, burocracia por si só é boa, se a questão não fala nada. As disfunções do modelo weberiano, burocrático, aí sim a gente trabalha as 8 disfunções. Coloquei só 2 aqui no slide, porque eu peguei o slide da teoria, né? Mas lembra que são 8. Fechou? 9. Blau e Scott, estruturalistas, são importantes autores da abordagem estruturalista no campo da administração. Entre suas relevantes contribuições, eles apontam que as organizações convivem com dilemas, ou seja, escolhas entre alternativas nas quais algum objetivo é sacrificado se eu privilegiar outro. Né? Tem o caminho A e B. Se eu for por A, eu perco B. Se eu for por B, eu perco A. É mais que um trade-off. Trade-off tem vantagem e desvantagem. O dilema é, você abandona um lado e indo para o outro. Os dilemas estão na raiz dos processos de mudança gerados na organização, pois a mudança ocorre sempre que novas situações e problemas emergem e novas soluções precisam ser criadas. Um dos dilemas básicos da organização é o existente entre a disciplina burocrática e a especialização funcional. O Blau e o Scott trouxeram 3 dilemas. Tá? É muito raro cair, mas a FGV já cobrou em 2015, em 2018 e cobrou agora em 2024. Então, assim, é legal você saber. São 3 dilemas. Tá? Primeiro, assim, ó, Blau e Scott, eles trouxeram tipos de organização a depender do público que se beneficia por elas, e trouxe também os 3 dilemas. São os que caem aí bastante em concurso. Primeiro, dilema entre coordenação e comunicação livre. Coordenação, mecanismos de coordenação são os mecanismos formais de controle, né, de coordenação no sentido de organização e controle. Já a comunicação livre é essa comunicação mais informal. Se eu vou muito para um lado, eu deixo de ir para o outro. Né? É mais enrijecido ou é mais comunicação franca e aberta? É mais comunicação aberta ou é mais enrijecido? Né? E menos enrijecido, você vai para esses 2 extremos. Dilema entre a disciplina burocrática, ou seja, olhando a organização, os objetivos da organização, ou a especialização profissional, que é a ideia do meu código de ética do administrador, o código de ética do engenheiro de produção, o código as normas que regem a minha profissão. Né? Então, quando eu trabalho numa organização, eu vou olhar os preceitos profissionais que eu tenho ou os preceitos daquela organização especificamente. Tem muito a ver com a ideia do burocrata e do especialista. Né? A ideia é essa. E terceiro, o dilema entre a necessidade de planejamento centralizado, aquela ideia de fazer um planejamento estratégico, desmembrar até o nível operacional e todo mundo perseguir, ficar alinhado com esse objetivo estratégico, mas que foi feito lá na cúpula, de forma centralizada. Ou, né, a iniciativa individual, a criatividade, o intraempreendedorismo, a capacidade de querer melhorar o meu local de trabalho. O que acontece? Quando a gente tem uma organização que preza muito pelo alinhamento estratégico, ela acaba, na prática, coibindo iniciativas de melhorias individuais.
Ao passo que, quando você relaxa um pouquinho esse planejamento centralizado, você alimenta um pouco mais essas iniciativas de Kaizen, essas iniciativas de intraempreendedorismo, de melhoria. E isso segundo o Blau e o Scott. Então são esses 3 dilemas. Vamos lá, as alternativas. Ele quer especificamente o dilema entre o burocrata e o especialista. A. É uma manifestação do dilema mais amplo entre centralização e iniciativa individual. Tem esse dilema, mas não é o nosso gabarito. B. Tem como principal consequência a inibição da criatividade. É o mesmo dilema da alternativa A. C. É viabilizada sua superação à medida que as organizações migram de tipos coercitivos para tipos normativos. Isso não tem a ver com os dilemas. A e a B são dilemas, só não é o gabarito. D. É resultante, entre outros fatores, da oposição entre a autoridade do profissional, especialista, profissional, baseada no conhecimento técnico, aquele conhecimento advindo da academia, e a do burocrata, baseada no contrato legal, nos objetivos daquela organização. Então, por exemplo, às vezes o meu código de ética ou a minha formação técnica se alinha com os objetivos burocráticos, os objetivos daquela organização. Às vezes conflitam. E aí, se conflitar, qual vai prevalecer? Esse é o dilema. Então, portanto, a alternativa D. E é resultante, entre outros fatores, da oposição entre a necessidade de comunicação livre e a necessidade de coordenação. Isso é um dilema, um dos dilemas, só não é o nosso gabarito. Então, entendo, A, B e E são dilemas, só não é o nosso gabarito. A C nem dilema é. Fechou? Questão 10. As ideias e concepções acerca do ser humano evoluem ao longo do desenvolvimento do pensamento administrativo. Em uma relevante concepção teórica, o ser humano é visto como alguém que desempenha papéis na organização. Achei que estava fora de contexto. Interrelacionando-se e mantendo expectativas quanto aos papéis dos demais participantes organizacionais, em um processo em que intervêm variáveis contextuais, organizacionais, de personalidade e interpessoais. Então, aspectos do ambiente, das pessoas e de mim mesmo. Assim, esse conceito de ser humano enfatiza, entre outros aspectos, os papéis e seus conflitos. O nome pelo qual esse conceito é conhecido e a abordagem teórica a qual ele está ligado estão corretamente indicados na seguinte alternativa. Eu comecei a ler essa questão e achei que era de papéis gerenciais, que é assunto da próxima aula, mas não é. Ele quer saber de novo os papéis. Galera, a FGV, em teoria geral da administração, ama esse slide aqui. Você tem que saber esse slide aqui. Lembra, ó, abordagem clássica, teoria científica principalmente, homo econômicos. Teoria das relações humanas, homo socialis. Teoria estruturalista, do Itzione principalmente, o homo organizacional. Lembra que ele se porta de forma diferente, ele desempenha um papel de forma diferente a depender da organização. Coercitiva, manipulativa ou normativa. A teoria comportamental, eu tenho o homo administrativo, aquele que toma decisões com motivações diferentes. Lembra que administrar é tomar decisão. Teoria dos sistemas, eu tenho o homo funcional. Cuidado, ó, o homem funcional, ele se porta de forma diferente. O homo comportamental, ele se porta de forma diferente. Só que ambos, na mesma organização, eles têm comportamentos diferentes. A teoria do homo organizacional, ele vai se portar diferente dependendo de cada administração. A comportamental, o administrativo e o funcional, ele toma papéis diferentes na mesma organização. Tá? Só que o administrativo, a gente vai ver as motivações que levam ele a tomar decisões. Essa parte mais de motivação, liderança, comportamento organizacional. O homem funcional, ele interpreta papéis diferentes, ele tem vários papéis a depender do contexto, então é mais ligado ao contexto. O comportamental é mais ligado às motivações pessoais. Especificamente na teoria cibernética, que é dentro da abordagem do sistêmica, né? A gente tem o homo digitalis, que é aquele que toma a decisão e interage com o mundo através do digital. Apesar de ser uma teoria bastante antiga, hoje em dia ela é bem atual, né? A gente com celular, com rede social, etc. E a teoria contingencial, que é o homo complexo, que é, cara,
pega tudo isso daqui e bota numa única teoria, né? Tudo depende, é muito complexo, não dá para você tentar predizer nada, você só descreve comportamento, mas você não prediz nada. Esse é um resumão das pessoas aí, da visão das pessoas nas teorias. Então, assim, homo complexo estruturalista? Não. Homem complexo, ela é da contingencial. Homem funcional, sistemas? Pode ser. Homem social comportamental? Não. Homo socialis é das relações humanas. Homem administrativo da neoclássica? Não. Homem administrativo é a da nossa comportamental. Homem organizacional da contingencial? Não. Homem organizacional é da nossa. Vai caber aqui. Estruturalista. Deixa só assim. Fechou? Então, portanto, alternativa B. Todos são homens, visões de homens diferentes, mas a gente tem que casar com a teoria aí. Questão 11. A implementação de teorias dos sistemas trouxe o entendimento de que as organizações não operam isoladamente, mas dialogam continuamente com o ambiente externo, por meio de trocas de informação. De acordo com a literatura especializada, na teoria dos sistemas, Bertalanffy, né, observou-se que uma organização alcança um estado de equilíbrio, conhecido como homeostasia, quando satisfaz alguns requisitos. Assinale a opção que indica corretamente um desses requisitos. Lembra, ó, homeostasia é a regularização, o estado de equilíbrio que aquele sistema consegue. Para eu ter um estado de equilíbrio, eu tenho que estar com as minhas funções, bacana, com o meu desempenho, bacana, com os meus controles, ok. Pensa você, eu vou dar o exemplo. Como é que eu sei que eu estou em homeostasia? Eu tenho que estar alimentado, eu tenho que fazer um exame de sangue e ver que está tudo certo, eu tenho que fazer sei lá, né, estudar os indicadores do meu corpo, por exemplo, o exame de sangue, hemácias, leucócitos, plaquetas, pressão arterial, são indicadores para saber se eu estou em homeostasia, se eu estou em equilíbrio. Entropia positiva, lembra que a positiva é a tendência natural do caos. Se está indo para o caos, eu não estou em equilíbrio. Como que eu mantenho o equilíbrio? Anulando a entropia positiva. E como que eu anulo a entropia positiva? Com a entropia negativa, a negentropia. Lembra que aí pode ser uma pegadinha. Entropia negativa para a gente é boa. A entropia positiva, entropia é o caos, né? É o estado de agitação das moléculas lá em química. Aqui a gente entende como a ida para o caos. A gente não quer isso. Mecanicismo pragmático, ou seja, pragmatismo é você, na prática mesmo, você só olhar de forma mecânica. Não, a teoria dos sistemas realmente até nem olha isso, a gente olha uma parte mais teleológica, mais viva, mais interrelacionada, mais sistêmica, né? Então, também não pode ser. Não é, não é. Um modelo autorreferido é você olhar para o próprio umbigo. Lembra que a gente tem na teoria dos sistemas a teleologia, você olhar o objetivo lá na frente e saber que aquele objetivo que vai trazer as regras para a minha organização. Né? Eu tenho que focar no objetivo. E lembra também que eu tenho aí que finalidade, eu tenho várias formas de se chegar a esse mesmo objetivo. Né? Vários caminhos levam a esse objetivo. Eu posso escolher o melhor, né? A ideia do planejamento, inclusive. Então não é autorreferido, é você olhar para frente, é um sistema aberto. Autorreferido lembra em sistema fechado aqui. Ok? Pulei a, óbvio, de propósito. O que é unidirecionalidade? É você, todo mundo, empurrar o piano para o mesmo lado, olhar para o mesmo lado, ter a visão dos objetivos. Todo mundo olhar o objetivo e perseguir aquele objetivo. Se meu coração quiser bater uma vez por minuto porque ele está cansado, eu vou morrer. Se eu morrer, ele morre também. Tá vendo que, pô, eu não posso, o coração, ter um objetivo diferente dos objetivos do meu corpo, por exemplo. Né? O setor de RH não pode se descolar da estratégia de toda a organização. Porque ao se fazer isso, ele vai contra a visão organizacional. Ele vai matar a organização. E não é isso que a gente quer. Então, a homeostasia, esse equilíbrio dinâmico, né, um equilíbrio que não é estável, estático, ele é dinâmico, mas ele é alcançado quando todo mundo está olhando para o mesmo objetivo. Aí sim. Tá? Pensa no cabo de guerra, né? Se eu tenho aqui, ó, RH, financeiro, brigando aqui com marketing, com produção, com operação, né?
Cara, se você ficar brigando aí, a organização não vai sair do lugar. Tem que estar todo mundo olhando o mesmo objetivo. Essa é a ideia da unidirecionalidade. Questão 12. A ORT tinha como objetivo substituir práticas rudimentares, empíricas, né, dos artesãos predominantes à época por técnicas baseadas em análises científicas. Científicas entre aspas aqui, tá? Sobre os fundamentos do método da ORT, analise os itens a seguir. Supervisão linear? Não. Supervisão funcional. Conceito de homocomplexos? Não. Complexo foi lá na contingencial, lá em 70. A ORT é de 1903, tá? São 67 anos depois. Homocomplexos? Não. Homoeconômicos? Condições ambientais de trabalho? Aí sim, eu vou olhar o meu ambiente, a altura da minha bancada de trabalho, as ferramentas que eu tenho, contratar alguém que tenha aquelas características físicas que eu estou procurando, buscando racionalmente a eficiência. Desenho de cargos e tarefas? Sim, eu vou tentar quebrar ao máximo aquele cargo para aquele funcionário só dar meia voltinha no parafuso, só botar a tampinha, o outro dá uma volta, o outro acaba de rosquear para buscar a máxima eficiência. Aí sim, 3 e 4 é o nosso gabarito. Trouxe de novo aí o slide para você lembrar. 13. Liana é contratada para prestar consultoria em uma fábrica de tijolos, com queixas de que sua produtividade está em constante declínio. Após algumas semanas, Liana emitiu um parecer recomendando aos gestores que, para assegurar o aumento da produtividade, seria necessário melhorar a integração social dos funcionários, desenvolver o conteúdo dos cargos, dar mais liberdade para as pessoas, dar mais tarefas para uma mesma pessoa, reduzindo trabalhos mais simples e repetitivos. Ou seja, indo de encontro ferrenhamente à teoria científica. Diante do exposto no contexto, evidencia que Leane embasou os conceitos de qual teoria? Lembra, integração social, máxima integração social, aumentar conteúdo de cargos, dar mais liberdade, mais riqueza de atividades e tarefas para os cargos, reduzir trabalho simples, repetitivo, isso adveio-se da teoria do experimento de Hawthorne, lá do bairro de Hawthorne. Né? Portanto, teoria das relações humanas. Lembra, o Maio começou em 27, mais ou menos, e terminou, né, os estudos da experiência de Hawthorne, falando que, olha, a produção é resultante da integração social, então quanto mais o grupo é unido, mais se trabalha. A ideia aqui foi fazer o dono da empresa ganhar mais dinheiro, né? Buscou-se a mais eficiência, mas por meio manipulando aí os colaboradores. ênfase no grupo total, né, nos grupos informais, nas retribuições sociais, né, o elogio, o tapinha nas costas, importância do conteúdo dos cargos, né, colocar trabalhos mais ricos, tudo adveio-se do experimento de Hawthorne. 14. Na história da administração, diversas correntes teóricas surgiram para explicar e orientar as práticas gerenciais seguidas pelas organizações. Duas delas, a teoria clássica, que se concentra em aspectos formais da organização, na estrutura da organização, e a teoria das relações humanas, que enfatiza a importância dos aspectos sociais do grupo informal. Abordam perspectivas distintas sobre o exercício da gestão. Nesse contexto, assinale a opção que identifica corretamente a teoria que foi desenvolvida como uma tentativa de promover a junção dessas duas, que é a teoria que eu mais gosto, porque foi a primeira teoria completa, na minha opinião. A teoria de sistemas é excelente, a teoria neoclássica, a teoria contingencial, são teorias muito completas. Mas a primeira a tentar fazer uma teoria completa e complexa foi a nossa teoria estruturalista, do Blau, do Scott, mas principalmente do Amitai Etzioni. O Etzioni justamente pega todo o lado bom da abordagem clássica, científica e clássica, toda a parte da teoria das relações humanas e a burocracia do Weber. Tenta olhar o que cada teoria tem de bom, né? Isso lá em 47, ou seja, um pouquinho pós-guerra, né? Por que eu falo tanto no pós-guerra? Foi quando o mundo se viu mais complexo, né? Menos previsível, menos estável. Então ele tenta juntar todas essas teorias. Portanto, é a primeira a olhar formal e informal, é a primeira a olhar a organização como sistema aberto, né, interrelacionando com o ambiente. Então eu tenho tipos diferentes de organizações aqui,
fica uma coisa mais completa, tá? Portanto, teoria estruturalista. Lembra que científica é na abordagem clássica, teoria contingencial junta todas as outras teorias, não só a clássica com humanas, e a teoria do desenvolvimento organizacional está dentro da abordagem comportamental, tá? Portanto, vai focar mais nas pessoas. Ele vai revisitar relações humanas, mas sem olhar a teoria clássica, tá? Fechou? Questão 15. A administração, uma ciência relativamente recente, tem sua origem há pouco mais de um século, mais precisamente 1903. Como criação emblemática do século XX, rapidamente adotou uma natureza interdisciplinar, incorporou ideias de diversas áreas do conhecimento e experimentou transformações substanciais e marcantes. Atualmente encontra-se diante do desafio de mudanças exponenciais que impactam as organizações e a maneira como são geridas. Com relação aos conceitos e objetivos da administração, assinale. Lembra que a administração é uma das ciências mais interdisciplinar que tem, né? A gente estuda um pouquinho de pedagogia, de psicologia, de sociologia, de engenharia, de economia, de contabilidade. É o famoso generalista, né? Por quê? Porque o administrador, ele toma decisões. Então ele tem que saber um pouquinho de cada coisa para tomar uma decisão mais assertiva. Sempre junto ali, subsidiado por decisões, por opiniões de especialistas. Beleza. No novo milênio, as organizações estão evoluindo para se tornar mais ágeis, flexíveis e enxutas, destacando-se pela comunicação eficaz, colaboração em equipe, exploração de mercados globais e um direcionamento atento às demandas dos clientes. Cara, essa questão aqui eu queria tatuar no braço, no antebraço. Por quê? Ela serve como questões de gestão ágil, ela serve como questão de gestão da qualidade, ela serve como questão de abordagem, novas abordagens da administração, né? Ela está perfeita. Lembra, ó, olhar para o cliente, uma comunicação eficaz, ou seja, que dê resultado, colaboração em equipe, ágil, flexível, adaptável, enxuta, né? Sem aquele inchaço organizacional. Cara, questão perfeitinha. Nem tem slide para isso de tão interdisciplinar que foi essa questão, tá? Questão correta. 2. Em nosso ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo. 2. A emergência e o fortalecimento da sociedade e da economia baseadas no conhecimento, era do conhecimento, era da informação, uma questão bem de atualidades aqui, né? Caracterizam-se pela geração de valor por intermédio do capital intelectual e pela valorização da inovação. Pô, essa segunda eu tatuaria no antebraço direito. Tu busca inovar, adaptar-se, criar valor, só que é um valor não só por meio de máquinas, por meio de transformar insumo em produto acabado, e sim soluções intelectuais, de conhecimento, né? Principalmente num mundo agora com inteligência artificial, com a inteligência artificial generativa. Ou seja, a máquina vai fazer. Só que como que ela vai fazer? Precisa de um ser humano que tenha conhecimento para intermediar isso daí. Cara, questão maravilhosa, linda. E 3. As organizações estão intensificando sua dedicação à educação, ao aprendizado. Lembra, ó, treinamento, desenvolvimento e a aprendizagem organizacional. A universidade corporativa, né, universidades organizacionais. De forma a amplificar o conhecimento corporativo, buscando um processo de aprendizagem, cuidado, não é efêmero, duradouro, para cultivar habilidades mais diversificadas, complexas. O que é efêmero? É pueril, que é rápido, morre rápido, né? É só por aquele instante. Não, eu quero lifelong learning, né? A aprendizagem continuada para a vida toda, de longo prazo, reter esse conhecimento, gerar cada vez mais conhecimento, né? A gente estuda isso lá em gestão de conhecimento, lá da espiral do conhecimento do Nonaki Takeuchi, tá? Então, cara, quase certa essa questão, quase linda, mas esse efêmero aí derrubou. Portanto, só 1 e 2. 16. As ideias e concepções acerca do ser humano evoluem ao longo do desenvolvimento do pensamento administrativo, começando com o Homo economicus. O estruturalismo, corrente que abriga autores como Merton, Blau, Scott, Tizione,
Apoia-se em uma visão do ser humano caracterizado, entre outros aspectos, como flexível, resistente à frustração, capaz de adiar recompensas e com desejo permanente de realização. Essa definição aqui está muito mais para um homem organizacional, tá? Para um homem, desculpa, um homem administrativo, comportamental, tá? Tá muito comportamental aqui. Mas ele falou, ó, estruturalismo. Lembra que eu te falei há pouco, cai muito a visão dos homens na administração, na teoria da administração. Funcional, complexo, organizacional, social, administrativo. Vamos lá. Ó. Complexo é a teoria contingencial. Social é das relações humanas. Administrativo, comportamental. Por que eu deixei a organizacional e a funcional? Porque eu tinha dificuldade de gravar. Se eu tenho, você pode ter também, então eu te explico como que eu aprendi. Administrativa é tomar decisão é comportamental, ponto. Aí eu fico entre funcional e organizacional. Lembra que os teus órgãos têm funções diferentes. E ao ter funções diferentes, teus órgãos, você tem que lembrar do Bertalanffy, que era biólogo. Então, funcional, você lembra do Bertalanffy, porque cada órgão tem uma função específica. Se é do Bertalanffy, funcional é a teoria dos sistemas. Organizacional, eu vou me portar a depender da organização. Lembra aqui, ó, que eu tenho 3 tipos de organização. Coercitivas, eu não quero estar lá. Presídio, hospital, se eu estou doente. Vou pegar o presídio. Se eu cometi um crime, foi transitado em julgado e eu vou para lá, obrigado. Eu detento numa organização coercitiva. Agora, minha cunhada, por exemplo, trabalha no presídio. Trabalha como a parte operacional, a parte ela recebe uma remuneração, ela prestou um concurso para estar lá. Então, há uma troca. Ela contribui e a organização retribui com salário, com parte social e tal. Isso é manipulativa. Não pensa errado aqui na manipulativa, tá? Ah, nossa, que lativa. Tá manipulando, que coisa feia. Não, manipulando nessa ideia de troca, né? De você contribui e a organização retribui. Agora, eu tenho organizações normativas. O presídio não dá para usar como exemplo, mas uma ONG, um centro espírita, uma igreja, uma universidade, se você acredita nos valores, se você acredita que você vai ser alguém melhor por estar naquela organização. Uma mesma pessoa pode se portar diferente a depender da organização. Então, as tipologias organizacionais, trouxe aqui as do Etzioni, mas tem as do Blau e do Scott também. Eu tenho o homem organizacional. Se ele fala estruturalismo, lembra do Etzioni, por exemplo, que aí é a organizacional. Então, é só uma forma de lembrar. Quando eu comecei a estudar isso, faz tempo já, eu às vezes confundia funcional com organizacional. Então, só para você não confundir mais, tá bom? Trouxe de novo aí o slide para você relembrar. 17. Fayol foi um dos principais pensadores da teoria clássica da administração. Entre suas contribuições está a formulação de funções do administrador e a proposição de um conjunto de princípios, 14, influenciando o pensamento e a prática administrativa. Ó, POC3, o Fayol, né? E lembra que o PODC foi o Peter Drucker. A gente vai estudar isso na próxima aula. E os 14 princípios do Fayol. Cuidado, tá? Tem os 14 princípios do Deming, tem os 14 princípios do Fayol. Cuidado para não confundir. Um dos princípios da administração de Fayol refere-se a incentivar a harmonia, a união do pessoal, como fonte de vitalidade da organização. Porque se ficar um ambiente caótico, desunido, muita briga, muito conflito, as pessoas vão sair, né? Trouxe aqui, ó, os 14 princípios para você bater o print, se você quiser lembrar, ou assiste a aula teórica. Ordem é cada coisa no seu lugar, criar um sistema de organização, para não ficar bagunça. Equidade é você tratar as pessoas com amor, com afabilidade, dando condições iguais de trabalho, remunerando de forma justa, etc. Espírito de equipe ou espírito de corpo
é a ideia de você, de pertencimento daquele grupo. Olha só, o Fayol também trazia isso, né? Mas uma ideia de você pertence àquele grupo de forma harmônica, de forma a se entender que aquele grupo é mais forte do que você sozinho, mais ou menos isso. Unidade de direção é todo mundo olhando para o mesmo lado, unidirecionalidade, várias teorias falam isso, e o Fayol também. O alinhamento estratégico, né? Subordinação dos interesses pessoais aos gerais é, primeiro, o objetivo da organização, depois, os teus. Outras teorias inverteram ou equipararam. Mas o Fayol, primeiro, você está aqui para atingir os objetivos da organização. Se você conseguir aos teus também, ótimo. Se não, paciência. Portanto, incentivar a harmonia, a união de pessoal é espírito de equipe, ou espírito de corpo, você pertencer a um corpo comum, né? Um único corpo, aquele bloco de pessoas, um único corpo. Tipo corpo de bombeiros, corpo de polícia, sabe? Você tem um pertencimento absoluto, uma harmonia muito grande ali. 18. A formulação de tipologias de organizações foi um esforço empreendido por alguns dos principais autores estruturalistas. Lembra, trouxe tipos de organização estruturalista. Nessa linha, Etzioni, Amitai Etzioni, propôs uma importante tipologia que combina um aspecto estrutural, uma vez que se baseia nos tipos e na distribuição de poder, Fayol, Weber, lembra que ele junta várias teorias, e um aspecto motivacional, informal, social, relações humanas, olha como ele junta as três, visto que se baseia nas diferentes formas de compromisso dos participantes com a organização. Sobre os tipos de organização proposto por Etzioni, é correto afirmar. Lembra, já tinha te falado dos três. Coercitiva, você não escolhe estar ali, é obrigatório estar ali. Utilitárias ou manipulativas, você vê contrapartida. Eu contribuo e a organização retribui, com salário, com férias, com parte social, né, prestígio. E as normativas, é algo mais moral, de valores, eu acredito estar ali, enfim. Não, normas sociais, tal. Um clube, por exemplo, né? Sei lá, eu quero pertencer a um clube, eu quero pertencer a uma torcida uniformizada, sei lá, muito mais norma social. Fechou? Vamos para as questões então. A base do poder nas organizações coercitivas é o carisma. Não, é coercitivo mesmo. Você não tá lá porque você acredita no policial penal. Você tá lá porque você fez besteira, né? Enfim. E o envolvimento dos participantes é baseado na alienação. Cuidado, né? Alienação, tudo bem. Você é obrigado a estar lá, mas não no carisma. B. Nas organizações normativas, pensa na moral, nas normas, cuidado, não é norma de lei, é norma de você seguir aquilo, acreditar que aquilo ali dita a tua vida. O envolvimento dos participantes é do tipo moral, sim, com base na internalização de diretivas aceitas como legítimas. Por exemplo, um evangelho, por exemplo, um clube de esportes, uma ONG, é um vínculo moral e você aceita aquelas diretrizes, você internaliza aquilo. Tá? Bacana, vamos olhar as próximas. A não pode ser. C. Organizações utilitárias manipulativas, o envolvimento dos participantes caracteriza pela alienação e pelo interesse calculativo. Calculativo, sim, alienação, não. É manipulação, é troca. O cálculo, sim. Poxa, eu vou me esforçar para ter uma retribuição, eu faço esse cálculo lógico. E D. Nas organizações de serviço, organização de serviço não é do Etzioni, é do Blau e Scott. Acho que tem delas aqui, se não, tem lá na aula teórica. E igreja, prisão, hospital são exemplos de organização coercitiva. Igreja não. Você não é obrigado a estar na igreja. Na igreja A, B ou C. Hospital, depende também, tá? Prisão, hospital, depende. Você está lá para trabalhar, né? Igreja também, você está trabalhando lá, sei lá. Tem que, tem que dosar isso. E tipo moral aqui é só na normativa. Lembra, ó, que uma mesma organização pode ser organizações diferentes a depender da pessoa. O hospital, para o médico, é manipulativa. Para o doente, é coercitiva. Ok?
Não sei se dá para ouvir aí no microfone, mas ela vem indignada para ir pro colo. Aí ela sobe no colo e desce. Tá bom. Era só para dar oi. Então, alternativa B. 19. A escola das relações humanas é um dos principais marcos na evolução do pensamento administrativo. Essa escola, entre outras contribuições relevantes, destacou a importância da organização informal para a produtividade e funcionamento das estruturas formais. No entanto, a escola foi também alvo de críticas de autores e pesquisadores diversos que levaram à sua superação e a novos desenvolvimentos no campo da administração. Vamos lá, ele quer saber as críticas do pensamento das relações humanas. Qual é? Vamos lá. Correlação simplista entre satisfação e produtividade. Poxa, o cara tá feliz, ele vai ser naturalmente produtivo? Não necessariamente. Uma visão meio ingênua, meio romântica, meio simplista demais. Cara, de cara já parece ser o nosso gabarito. Vamos esperar as outras. Caráter ideológico a favor do trabalhador e contra a administração. Cuidado. O Elton Maio, até uma crítica da teoria das relações humanas é ser manipulativa demais, buscando manipular o colaborador, o operário, o parceiro, enfim, para os interesses da organização. Então, não era ser mais sindicalista, e menos contra a organização. Pelo contrário, era em prol da organização. C. A ênfase teórica e a falta de empirismo, justamente o contrário. Lembra que a teoria das relações humanas surge como resultado dos experimentos de Hawthorne, né? Das 4 fases do experimento de Hawthorne. D. A visão funcionalista contida no conceito do homem complexo. Vamos lá, visão funcional é sistemas. Teoria dos sistemas. Homem complexo é teoria contingencial, ou seja, ele misturou tudo aqui, né? Eu vou ter que pausar esse vídeo, né? Porque alguém não está deixando eu gravar. E o pressuposto de que a satisfação do trabalhador está diretamente relacionada ao seu nível de remuneração. Cuidado! Remuneração é recompensa material. E quem vê recompensa material é a teoria clássica, a abordagem clássica como um todo. Satisfação do trabalhador está diretamente relacionado, para relações humanas, às recompensas sociais, psicológicas, ok? Não tem nada a ver com remuneração. Portanto, é a alternativa A mesmo. Trouxe aqui de novo as críticas, né? Total oposição à abordagem clássica, superestima fatores psicológicos, sociológicos, esquece a parte da remuneração material, limitação, viés dos experimentos, concepção utópica, ingênua, simplista, ultra-romântica do trabalhador, que é a nossa alternativa A, ênfase excessiva no grupo informal, ele só olhou o grupo informal, então ficou incompleto, ficou enviesado, ausência de outros critérios, ele só focou nesse único critério de se ter uma boa gestão, só dar autonomia para o grupo, dar remuneração material, né, retribuição social, perdão, dar as lideranças para as pessoas mesmo definirem os líderes, dar mais riqueza de cargo, só que só ficou nesse experimento, nessa linha de raciocínio, né? E algo extremamente manipulador. Para quê? Para obter objetivos organizacionais. O foco era na organização, não nas pessoas. Parece que é um foco nas pessoas, não é. Como é que eu vou fazer essas pessoas produzir mais e eu ficar os acionistas mais satisfeitos? Essa é a ideia. Portanto, não poderia ser a alternativa B, entende? Contra a administração, contra a organização. Nada disso. Portanto, a alternativa A mesmo. Dormiu. 20. A teoria clássica da administração emergiu como um marco no início do século XX, 1903, introduzindo abordagens inovadoras destinadas a aprimorar a eficiência produtiva da época. Seu foco estava na otimização da estrutura organizacional. Teoria clássica, desculpa, 1916. Perdão. Seu foco estava na otimização da estrutura organizacional e na definição clara das funções administrativas, que deveriam ser desempenhadas pelos gestores guiadas por princípios específicos.
Com relação aos princípios gerais propostos por essa teoria, lembra que são 14, é correto afirmar que, eu gosto de fazer nessas anotações, que é uma forma de você ir relembrando também. Trouxe, ó, de novo os 14 princípios para você lembrar, caso você tenha esquecido. Espírito de equipe ou espírito de corpo, definido pela harmonia entre os colaboradores com melhora do desempenho organizacional. Parece correto. B. A intensificação, que busca a redução do tempo de produção por meio do uso maximizado de equipamentos e mão de obras. Quem vê isso daqui é o Fordismo. Cuidado! O Henry Ford, é um dos autores da teoria científica, linha de produção. Ele vem após o Taylor, mas é científica, não é teoria clássica do Fayol, não está dentro dos 14 princípios do Fayol. A ideia da intensificação é você ser tão rápido para produzir, transformar a matéria-prima em produto acabado, vender rapidamente esse produto acabado, receber do cliente para daí conseguir pagar a matéria-prima, perdão. O que quer dizer isso? Você gira tão rápido o teu estoque que você está pagando o teu fornecedor com a própria venda daquele mês. Se demora muito para vender, pensa, para fabricar e para vender depois, você vai ter que pagar o fornecedor antes mesmo de ter transformado a matéria-prima em produto acabado. E aí nem vai ter vendido, não vai ter recebido e já vai ter que pagar o fornecedor. Há uma quebra desse fluxo de caixa. Então essa é a ideia da intensificação, mas quem falou isso foi o Ford. C. O estudo dos tempos e movimentos, que consiste na análise das atividades buscando a eliminação de ações desnecessárias. Isso é a ORT do Taylor. Cuidado, ó, B e C estão corretos, só não são do Fayol. D. Supervisão funcional. Supervisão funcional é Taylor ou Weber, mas principalmente o Taylor, né, na clássica. Lembra que o Fayol é a unidade de comando. Ó, vou colocar aqui o slidezinho. Ó, unidade de comando. É um chefe, uma linha só, né? Aquela linha de autoridade. Do topo até a base, né? Então, funcional também não é. E a contingência pontual, que entende não existir uma maneira ideal de alcançar um objetivo, mas diversas formas satisfatórias. Isso daqui ele fez um sofisma, né? Diversas formas satisfatórias chama equifinalidade. Contingência quer dizer, a depender do contexto, eu tenho uma melhor forma de se fazer aquilo. Cuidado, não são coisas iguais. Equifinalidade é, independentemente do jeito, eu tenho várias formas de se chegar ao mesmo resultado. Contingência não. A depender do cenário, do ambiente, eu tenho que me portar de forma diferente. Ok? Portanto, era a alternativa A mesmo. 21. A teoria comportamental, ou behaviorista, behavior é comportamento, né? Surgiu como um movimento crítico a determinadas teorias da administração, a exemplo da teoria das relações humanas, que considerava ingênua, pouco realista. Acerca da teoria comportamental, é correto afirmar que ela trouxe a concepção conhecida como, de novo o homem aqui, de novo a ideia do homem. Homo economicus, científica, homem isolado, aqui não existe. Homem complexo, contingencial. Homem administrativo que toma decisões baseado em comportamentos, motivações diferentes. Essa é a comportamental, é o nosso gabarito. E homem social é das relações humanas. Lembra que lá no início da aula, a FGV fala, né, que a teoria comportamental considera o homem um ser social. E a questão não estava errada. Mas cuidado, ela não chamou de homem social, né, apesar de eu deixar ali um alerta para você. Nesse caso aqui, questãozinha bem decoreba, né? Você tem que lembrar os tipos de homem aqui. Lembra para não confundir, né? O organizacional, administrativo e social. Eu acho que são os mais fáceis de confundir aí. Mas já te expliquei um bizuzinho aí. 22. Analise as assertivas. Sinergia é um fenômeno que ocorre quando a interação das partes, como um organismo único, apresenta um resultado superior à soma das partes individualmente. Lindo! Lembra? Sinergia é isso. O todo é maior do que a simples soma das partes. Você decora isso, às vezes, sem entender muito bem o que quer dizer. Eu vou te falar. Por exemplo, se você pegar um time de futebol, são 11 jogadores mais o técnico, por exemplo, e mais a equipe técnica e tal. Mas vou pegar só os 11 jogadores. Num grupo, ou seja, todo mundo está querendo fazer mais o seu do que pro time,
A competência final, o desempenho, a força daquele time num grupo, onde cada um está fazendo o seu de forma isolada, não está se preocupando com o time. A competência vai ser a simples soma da competência individual, da performance individual dos jogadores. Agora, quando o time está coeso, quando você veste a camisa, os jogadores vestem a camisa, não está pensando mais no contrato de cada um, e sim no time, entender que cada um tem uma função, entender que o atacante tem que voltar se ele perder a bola, o zagueiro tem que tocar a bola, o goleiro não é o mais importante, nem o atacante é mais importante. Você entender essa inter-relação, a força do time, o desempenho do time, a competência daquele time é maior, é muito maior do que a simples soma de cada jogador. Esse é o conceito de sinergia. Então a gente fala que numa equipe, por exemplo, né, há sinergia positiva. Por quê? Porque é como se fosse multiplicado, potencializado e não só somado. Essa é a ideia da sinergia. Ok? Questãozinha certinha. Homeostasia é a capacidade do sistema de conseguir manter um estado de equilíbrio, mesmo diante de mudança externa. Lembra, ó, se esquenta aqui, eu começo a suar, eu começo a ficar ofegante para perder calor. Se tá frio, eu começo a tremer, eu começo a ficar com o pelo oriçado. Para quê? Para reter calor. Isso é homeostasia. Independente do ambiente externo, eu vou manter o meu equilíbrio interno. Entropia negativa, ou também chamado de negentropia, esses termos eu gosto de ir escrevendo para você relembrar, representa a capacidade de um sistema aberto importar a energia do seu ambiente para manter a sua ordem interna, assegurando sua sobrevivência. Opa, você forçando, botando energia para manter aquele ambiente em estado de equilíbrio. Anulando quem? Anulando a entropia positiva, que é a errada, que vai para o caos. Bacana. Nosso gabarito. Opa. Trouxe aqui todos os conceitos, né? Ó, entropia, entropia negativa, homeostasia, heterostasia, morfogênese, servomecanicismo, também chamado de retroação, retroalimentação, equifinalidade, todos esses a gente tratou em slides anteriores, né? E trouxe holismo, sinergia e o conceito de black box. Tudo isso a gente trabalha lá na aula teórica, não vou ficar perdendo tempo aqui não. Portanto, todas corretas. 23. Os princípios gerais da administração abordados pelo FAIOL, lembra, são 14 princípios, traziam em seus objetivos a busca da eficiência. Todas as teorias da administração buscam eficiência e eficácia organizacional. Algumas mais a eficiência, outras ambas, enfim. Dentre esses princípios, aquele que tem como característica a capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente seu sucesso, essa capacidade de acabar aquilo ali, né? De começou, acaba, o que é isso? Vamos lá. Ordem, cada coisa no seu lugar, um lugar para cada coisa no seu lugar. Divisão do trabalho, é aquela divisão, que também eram 14. Tirando a D, todos são princípios. Lembra que a D está incompleta, é interesse organizacional acima dos interesses individuais. Mas o A, B, C e E são princípios. Divisão do trabalho é você dividir o trabalho para desenhar a autoridade, a responsabilidade, comunicação e decisão, criar a estrutura organizacional. Ordem, cada coisa no seu lugar, manter o ambiente organizado, né, ordenado. Estabilidade de pessoal, evitar aquele turnover, né, pagar o funcionário de forma ok, de forma justa, tratá-lo de forma justa, sem chicotinho. Para quê? Para o funcionário não sair, para ele ficar retido ali na organização. Turnover não é bom. E lógico, pulei a iniciativa porque é o nosso gabarito. O que é a ideia da iniciativa? De começar um plano, começar uma ação e de terminar. Então, começou, termine. Mas essa é a ideia. Tem autor que brinca, né, que é o senso de acabativa. Não, então, é o senso de você começar e terminar. Tomar iniciativas, começar iniciativas, mas terminá-las, né? Buscar aí o seu sucesso. Fechou? É o nosso gabarito. Então, ó, ordem tá aqui, cadê? Ordem, iniciativa tá aqui, divisão do trabalho tá, cadê? Aqui, estabilidade de pessoal tá aqui, só o interesse individual não, é prevalência do interesse coletivo acima dos individuais. 24. Weber conceitua a burocracia como uma organização eficiente por excelência, constituindo-se algumas características, como, lembra, as características de uma organização eficiente. Superconformidade, isso é disfunção.
estar excessivo. Lembra dos excessos aqui. Hierarquia da autoridade. Olha, eu tenho aqui uma hierarquia é, funcional, uma hierarquia de autoridade e responsabilidade. Isso sim o Weber falava. Só o super aqui, ó, cuidado com esses prefixos aqui, né? Enfim. Categorização do relacionamento. Isso é uma disfunção. Eu acho que eu botei eles aqui. O que é a categorização do relacionamento? Eu não me relaciono mais com você, pessoa. Eu me relaciono com um cargo. E eu esqueço que você é uma pessoa, você esquece que eu sou uma pessoa. Fica uma coisa meio é, extremamente racional, extremamente impessoal, né? Isso não é bom. Então, categorização é uma disfunção. Então, ó, disfunção, e ele quer função, né? Ele quer vantagem. Algumas características da organização eficiente, ele quer essa daqui. Internalização das normas. Você ter normas, você ter as normas, legalidade das normas, regulamento, é uma vantagem. Quando você se apega demasiadamente nisso, né, ó, super apego às normas, isso é uma disfunção. Agora, do jeito que tá aqui, cara, com cuidado, tá? Porque assim, internalização das normas sem ser em excesso é uma organização eficiente. Então, assim, esse eu deixaria um ponto de interrogação. Tudo bem que hierarquia da autoridade, ó, hierarquia funcional, tá mais fácil de acertar o gabarito. Se não tivesse, essa B aqui tá meio no limbo, sabe? E exibição de sinais de autoridade, essa é clássica disfunção. O que é sinais de autoridade? Cadê? É algum despersonalização, que é a alternativa E. Aqui. Extrema exibição de símbolos de autoridade. O que é isso? Pensa numa organização militar que você tem aqui as insígnias, né? Ou as insígnias aqui que você consegue e tal. A pessoa é respeitada por aquilo e você fica apegado àquilo ali. Isso tende a te dar um modelo autorreferido, sabe? Você olha muito, assim, às vezes a pessoa não é competente. Não estou dizendo se é ou não, sabe? Mas quando você se apega demasiadamente nesse sinal de autoridade, nesses artefatos, né? Na cadeira do diretor da organização é uma cadeira melhor, a vaga do diretor está numa área melhor. Cara, por que está numa área melhor? Ele é uma pessoa melhor que as demais? Não. Ele tem funções diferentes. Então, quando você se apega demais a essa exibição de símbolos, cuidado, é um problema aí. Né? Disfunção, pense em enfermidades. Tipo, cara, não é legal. Tá? Então, são 8 disfunções, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que tem que tomar cuidado. Assiste a aula teórica lá, a gente fala mais sobre isso. Portanto, a alternativa B mesmo, C mesmo. Mas cuidado, ó, se não tivesse a C, essa B aqui tá meio no limbo, sabe? Internalização das normas por si só, eu não coloco como disfunção. Tá? Tudo bem, a gente já vai pegando o jeito aí da FGV, né? Mas é o excesso, é super apego, é ficar pegado demais àquela norma. Você não vai inovar, você não vai tentar melhorar. Por quê? Porque a norma está dizendo isso. Você fica, né? Pô, muda a norma. Se o mundo está mudando, muda a norma, né? Aquela ideia de, tipo, ficar super apego à legislação, por exemplo. Poxa, às vezes o mundo está mudando. Tem que mudar a legislação, tem que criar uma nova legislação. Não sei se é o caso, mas é sempre bom pensar. 25. A evolução do pensamento administrativo reflete a constante adaptação e a inovação das práticas de gestão, impulsionando organizações a prosperarem em ambientes dinâmicos e desafiadores, né? Que é algo que eu sempre falo em todas as aulas, eu dou um jeito de falar isso. Com relação à evolução do pensamento administrativo, eu assinale. O gestor deve estar plenamente ciente das forças e variáveis externas e internas, como globalização, competitividade, desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade, ética, responsabilidade social, que impactam significativamente sua atuação. Ó, ciente das forças, né? Análise SWOT, por exemplo, variáveis externas e internas, fico na SWOT ainda. Depois, o ambiente PESTEL, né? Político, econômico, social, tecnológico, ambiental, legal, competitividade, as 5 forças do Porter, diamante competitivo, né? Desenvolvimento tecnológico, está aqui no PESTEL, sustentabilidade, ética, responsabilidade social, ESG, né? Environment, social e governança, enfim,
São aspectos, ó, te coloquei vários pontos que impactam a gestão, né? Compliance, ética, enfim, aí tem muita coisa para a gente falar, né? Transparência, enfim. Essa um está certíssima. 2. À medida que a conjuntura econômica se expande ou se retrai, ou seja, momentos de expansão ou de crise econômica, que se alteram as expectativas dos clientes, que mudam os hábitos e as tendências do público, as organizações precisam rapidamente modificar a sua linha de ação para se renovar e se ajustar, se transformar e se adaptar. Lembra, ó, a adaptabilidade, a nossa gestão ágil. Lembra lá do Darwin, né? Não é o mais forte que sobrevive, é aquele que se adapta às mudanças. Isso é gestão ágil. 3. Então tá certo. 3. Na era da descontinuidade, em meio aos desafios de gestão relacionados à diversidade das organizações e à complexidade do ambiente, a única constante no atual cenário é a mudança. Bom, como eu já tenho os antebraços tatuados ali das outras questões, eu tatuaria essa no peito. Lembra, ó, a única certeza é a mudança. Isso é gestão ágil também. O que é a descontinuidade? O mundo está se renovando num período cada vez mais menor. Mais menor. Num período cada vez mais curto, perdão. Por exemplo, antes uma geração mudava a cada 30 anos, 20 anos. Agora uma geração muda a cada 5 anos. Com o passar do tempo, uma geração vai mudar a cada 2 anos. Ou seja, os valores sociais, tecnológicos, legais, de consumo muda muito rápido. Disrupções tecnológicas constantes, inovações tecnológicas constantes, né? Isso é a era da descontinuidade. Não é uma era de continuidade, de estabilidade, não, é muito turbulento. Lembra de novo, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Um V e um U aqui, né? Meu U fica parecido com o V. Fechou? Questãozinha toda certa. Ah, coloquei o Bauman aqui, ó. Um baita de um filósofo bem contemporâneo, né? A modernidade líquida do Bauman é justamente isso. A única certeza é a mudança. A única certeza é a mudança contínua, enfim. Né? Trouxe aí a frasezinha do Bauman para a gente lembrar. Então, todas corretas, portanto. Essa daqui, correta também. Certo? Questãozinha bem legal. Ó, duas questões, essa e a outra que eu brinquei lá das tatuagens, são questões de atualidade, quase, uma atualidade aplicada à administração. Né? Não está trazendo uma teoria em específico, está trazendo o quê? Cara, o mundo está caótico, muito mutável, muito incerto, muda muito rápido, e o administrador tem que estar ligado a tudo isso. É isso que a questão está dizendo. 26. As abordagens clássica, humanista, burocrática, sistêmica e contingencial representam diferentes perspectivas com compreensão multifacetada da teoria geral da administração, oferecendo insights valiosos sobre a gestão organizacional e suas diversas dimensões. Relacione as abordagens com a respectiva ênfase. Clássica, humanista, contingencial, burocrática. Racionalidade. Cara, pode ser clássica ou pode ser burocrática. Racional pode ser as duas. Não dá para falar. Interface com o ambiente. Pode ser as. Não, só pode ser, não. Só a contingencial aqui. Opa. Oh, meu Deus. Tá, depois eu falo disso. Interface com o ambiente, a gente vê a organização como sistema aberto. Percebe que a organização não é um fato isolado, não é algo isolado. Eu não consigo prever os resultados só olhando para dentro da minha organização, porque variáveis externas podem influenciar. Né? O ambiente político, econômico, social, tecnológico, ambiental, legal, os meus concorrentes, os meus clientes, os meus fornecedores, agências reguladoras, a grande mídia. Ó, tudo isso é influenciado pela minha organização. Ok? Quem olha sistema aberto, a primeira de todas foi a teoria estruturalista, Bertisioni, Blau, Scott, né, Merton, o Bertalanff na teoria dos sistemas, aí depois as outras subteorias ali da abordagem sistêmica, teoria contingencial, que lógico, né, se a depender do contexto, se é contexto e ambiente, e as novas abordagens, né, que após século novo, vida nova, né?
Todas as outras, sistema fechado, ó. Científica, clássica, burocrática, relações humanas, que são as mais antigas, né? Se você percebeu, eu não coloco aqui desenvolvimento organizacional e a neoclássica. Por quê? Porque a abordagem neoclássica é uma revisitação da clássica. E aí tem autor que fala, não, é sistema fechado, porque ainda é a teoria clássica atualizada. E tem outros autores que falam, não, já é sistema aberto. Por quê? Porque o Peter Drucker, por exemplo, já faz planejamento estratégico, tá olhando o ambiente externo. Então fica muito no limbo. Prefiro não tratar. Voltando aqui para a questão. Interface com ambiente, então, é um sistema aberto. A única aí dentre as alternativas é a contingencial. Características demográficas. Demográfica não, democrática. O que é democrática? Dá poder ao grupo, dá poder às pessoas, olhar as pessoas. Se eu olho as pessoas, é relações humanas. Então, humanas. E racionalização das tarefas. De novo, eu fico entre clássica e burocrática. Vamos olhar o meio aqui, ó. O que tem 3 e 2? Tem 3 e 2 para os dois. Ferrou. Tem 3 e 2 para os dois. O que eu vou te ensinar a resolver aqui pela FGV, tá? Ele não está dizendo teoria, ele está dizendo abordagem. Lembre o seguinte, ó. Organização racional do trabalho, ela é da teoria científica. Se eu somar a teoria científica com a teoria clássica, científica Taylor, clássica Fayol. Se eu somar essas duas, eu tenho a abordagem clássica. Portanto, a abordagem clássica busca a racionalidade, mas principalmente lembra o que olha a ORT? A tarefa, Taylor tarefa. Então, ele falar racionalização das tarefas aqui, na verdade, é muito mais abordagem clássica. Cuidado, não é teoria clássica aqui, não. São abordagens. Não? Teoria científica está dentro da abordagem clássica, muito bem. Portanto, aqui, racionalização das tarefas é a 1. E aí, racionalidade, que aí sim poderia ser 1 ou 4, aí pode ser, só sobrou a burocrática. Então, 4, 3, 2, 1, alternativa D. Entendeu? Parece que tem 2 gabaritos. Não, não tem. Por quê? A burocracia não vê tarefa. A única que vê tarefa é a científica. E científica está dentro da abordagem clássica. Tá bom? Fechou? Ó, 26 questões. Estamos aí há sei lá quanto tempo. Mas questões boas, questões bem legais. O que eu queria te chamar a atenção? O papel das pessoas ali, a visão das pessoas, a visão do homem para cada teoria. Isso é o que mais cai. Você viu que tem teorias que caem mais, teorias que caem menos. Neoclássica aqui, por exemplo, eu botei pouco, porque eu vou trabalhar na próxima aula lá dentro do processo administrativo, das funções do administrador, tá bom? Espero que você tenha ido bem. Me coloco à disposição ali no Instagram. Se você gostou do vídeo, comenta, deixa teu feedback aí, deixa tua curtida, ajuda bastante, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau.